Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Com prazer vamos compartilhar parte da Palavra de Deus, conforme está registrada em Romanos. Romanos, carta do nosso amado apóstolo Paulo, a partir do capítulo 6. Romanos, a partir do capítulo 6. O apóstolo Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Jesus morreu naquela cruz por causa do meu pecado, do seu pecado e do pecado de toda a humanidade. E quando nós aceitamos que ele se ofereceu no nosso lugar, então nós é que morremos com ele. Quando ele morreu lá, nós estávamos morrendo com ele. Então, ele morreu por causa do nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado, nos conceder redenção, justificação, salvação, e com sua ressurreição, a vida eterna. Então, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Morremos com ele para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como morremos com Jesus para o pecado, e ressuscitamos com ele para uma nova vida de filhos de Deus, para andarmos não mais no poder da nossa antiga natureza pecaminosa, no poder da nossa carne, que herdamos de Adão e Eva. Fomos libertados do poder do pecado sobre nós para vivermos uma nova vida em obediência ao Espírito Santo. Nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Ao ser batizado nas águas, quando você é afundado na água, você está morrendo. E quando você levanta da água, você está ressuscitando junto com Cristo. Morrendo para o quê? Para o pecado. Para viver uma nova vida como filho de Deus, em santidade, pelo poder do Espírito Santo, que mora em nós para nos santificar. E o apóstolo Paulo continua: nós somos sepultados com Jesus pelo batismo em sua morte, para que, como Cristo ressuscitou, andemos também em novidade de vida. Morremos para o pecado, para termos uma nova forma de vida, não mais escravizados ao poder da nossa antiga natureza, da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas paixões, mas para vivermos, para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo que mora em nós nos capacita a fazermos a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo continua: nosso velho homem foi com Jesus crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Morremos junto com Cristo para o pecado. Ressuscitamos para viver uma vida justa, em obediência ao Espírito Santo em nós, que vai nos santificando cada vez mais, não mais escravos do pecado, com o poder de Deus para vivermos uma vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. Nascemos de novo, morremos para o pecado, e devemos andar como filhos de Deus, não mais servos do pecado, mas servos do Espírito Santo de Deus. Morremos com Jesus, de uma vez por todas, naquela cruz para o pecado, para vivermos para quem? Para vivermos para Deus. Não mais vivermos para fazer a nossa vontade, a vontade da nossa natureza pecadora. Ressuscitamos junto com Jesus para vivermos para Deus, em obediência a Deus, de forma agradável a Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Isso depende da nossa decisão. O poder já está em você e em mim. Agora, perdoados pelo sangue de Jesus, nascidos de novo, pelo poder do Espírito Santo como filhos de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de nós, temos o poder para vivermos uma vida santa. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivemos para Deus através do poder de Jesus Cristo em nós, pelo seu Espírito Santo, que nos fortalece e nos dá vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, você e eu não devemos mais apresentar nossos corpos ao pecado.
como instrumentos de iniquidade, de pecado. Mas o nosso corpo nós devemos apresentá-lo a Deus como vivo em meio dos mortos. Nossos membros, os membros do nosso corpo, devem ser apresentados a Deus como instrumentos da sua justiça. Agora, nosso corpo é um meio que Deus usa para fazer a sua vontade aqui na terra. Deus age através da tua boca, dos teus braços, das tuas pernas, do teu pensamento, do teu sentimento. Deus usa o seu corpo como um instrumento de justiça e um instrumento de bênção aqui na terra. É através de nós que o Espírito Santo atua. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós vivemos pela graça de Deus, um favor que não merecemos. E esta graça, através do poder do seu Espírito em nós, nos fortalece, nos dando poder para dominarmos o pecado. Então você e eu tomemos a decisão de não entregarmos nossos corpos mais aos antigos desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Digamos nós para nós mesmos. Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Neguemos a nossa natureza pecadora, ela não tem mais poder de nos dominar. Antes éramos totalmente dominados por ela. Sabendo ou não, éramos totalmente dominados por ela. Até nossas boas obras eram frutos do pecado. Vaidade e orgulho. Agora, tendo morrido com Cristo naquela cruz para o pecado, nascemos e vivemos pelo poder do Espírito Santo para vivermos uma vida santa, fazendo a vontade de Deus. Esse Espírito Santo nos fortalece contra esta natureza que tenta nos dominar. Ela não tem mais poder de nos escravizar. Aleluia, glória a Deus. Somos santificados, perdoados em Jesus, nos tornados justos. E seu Espírito Santo nos capacita a vencermos a cada dia, a cada momento, a propensão, a tentação ao pecado. Já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Agora, fomos libertos do pecado. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, morremos com Ele lá para o pecado. Fomos libertos do pecado e nos fomos feitos servos de Deus. Sendo assim, nós temos o fruto para a santificação, para que tenhamos a vida eterna. Com o Espírito Santo dentro de nós, sujeitando-nos ao Espírito Santo, obedecendo a Ele, vivendo uma vida agradável a Deus em santificação, o fruto que teremos, além da santificação aqui, é a vida eterna com Deus. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom precioso, inteiramente gratuito de Deus é a vida eterna, que Ele nos dá através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivamos debaixo do senhorio de Cristo, fazendo a sua vontade através do poder do Espírito Santo que em nós habita e nos fortalece contra o pecado. Nos dá a capacidade de vencer o pecado e produz em nós o seu maravilhoso fruto precioso, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, cheios e transbordantes da sua beleza, amor, alegria, paz, amabilidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o apóstolo Paulo continua dizendo, já não há mais qualquer condenação para nós que andamos segundo o Espírito. Que nós não venhamos a dar entrada para a carne, que continuemos a negar a nós mesmos. Deixemos absolutamente de andar na carne, no nosso próprio prazer, nos prazeres da nossa carne, da nossa antiga natureza. Neguemos-nos a nós mesmos e vivamos em obediência a Deus, amando-nos, transbordando desse amor que o Espírito Santo põe no nosso coração. Nós que andamos segundo o Espírito Santo de Deus, para nós já não existe qualquer condenação. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Antes de termos aceitado Jesus, a lei do pecado dominava sobre nós. Não tínhamos condição de viver sem pecar. Mas agora, tendo morrido para o pecado, junto com Jesus naquela cruz, o Espírito de vida, que é o Espírito Santo dentro de você e em mim, nos capacita a vivermos vencendo o pecado.
Então a vida de Deus se manifesta em nós e somos herdeiros da vida eterna, que recebemos e que a teremos de forma completa quando partirmos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da vida nos santifica. Vivemos no Espírito, andemos no Espírito a cada momento, fazendo a vontade de Deus. Se Cristo está em você e em mim, o nosso corpo, na verdade, está morto. Morremos com Jesus naquela cruz para o pecado que o nosso corpo gosta de praticar. Se Cristo Jesus está em nós, o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nosso corpo morto para o pecado, nosso Espírito vive por causa da justiça que recebemos através do sangue de Jesus. E pelo poder do seu Espírito Santo, até o nosso corpo está sendo vivificado. Porque aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Então, minha amada, então, meu amado, não somos mais escravos do pecado. Temos poder contra ele. Vivamos em espírito, obedecendo aos desejos, às orientações, à vontade, à palavra de Deus, à lei de Deus, em santidade. E o Espírito Santo irá vivificando cada vez mais o nosso corpo mortal, com tudo que é contrário à vontade de Deus. Até nossa saúde, a saúde do nosso corpo, está sendo vivificada pelo Espírito Santo que está em nós. O nosso corpo passa a ser instrumento da justiça, instrumento da vontade de Deus aqui na terra. Continuemos, minha amada, meu amado, a mortificar as obras do nosso corpo. Continuemos dizendo não à nossa natureza pecaminosa. Temos poder para isso. Através do Espírito Santo, nós somos vencedores contra a natureza pecada que ainda existe em nós. Mas nós a dominamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos fortaleça, a você e a mim, para vivermos em obediência a Ele, crucificando a nossa carne, crucificando o nosso eu, crucificando a nossa vontade natural. Nós nascemos de novo para fazer a vontade de Deus, daquele que nos amou e entregou o seu Filho por nós, nos resgatou das trevas para a luz, nos tornou seus filhos e nos deu o poder de vivermos uma vida santa, agradável a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a sua santificação se manifeste mais e mais em você e em mim, para a honra e glória de Deus, não para a nossa natureza pecaminosa sempre, e sim para o Espírito Santo em nós e para a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Sejamos santos como Ele é santo. Para isso Ele vive em nós, para nos fazer mais e mais semelhantes, parecidos com Cristo Jesus, nosso muito amado Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus.